Hoje vamos contar algumas histórias de um homem excepcional que costumava apagar grandes incêndios, estancar sangramentos e salvar pessoas em emergência apenas com o poder da sua fé e da sua reza. Jesus nos diz em Mateus capítulo 17, versículos 20: Por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Afinal, que fé era esta a qual Cristo se referia? Certa vez, ouvi bonita história que dava conta de um grupo de indígenas, que saiu da tribo para a beira de um rio realizar a dança da chuva. Mas apenas um indígena do grupo lembrou de levar um guarda-chuvas. Qual dos índios teve realmente fé? Pois no interior do Rio Grande do Norte existia um homem que movia montes de lugar e levava o guarda-chuva para a dança. Manuel Francisco da Silva, ou simplesmente seu Né, ou seu Nel, nasceu em 15 de dezembro de 1924, na cidade de Acari, no sertão do Seridó, Potiguar. E morreu em um dia onde o sertanejo mais exprime o sentimento de esperança e fé. Dia de São José. Ele faleceu em 19 de março de 2013, aos 88 anos. Seu Né poderia ter passado pela vida desconhecido e está hoje sendo lembrado apenas por aquelas pessoas que o amou. Mas seu espírito forte, lúcido e conhecedor da natureza que o cercava, o trouxe aqui ao nosso canal. Até os dias atuais, ainda é lembrado por milhares de pessoas. Todo mundo tem uma história dele para contar. Ao ouvir as histórias dele, é fácil perceber no semblante um misto de alegria, espanto, admiração, perplexidade, emoção e saudades. Quem fala de seu Né se arrepia. Era um homem raro e personalidades como a dele são cada vez mais difíceis de se encontrar. Os acontecimentos que serão aqui narrados a seguir não possuem adjetivo no dicionário. Chame do que quiser. Sobrenatural, espiritual, poderes, magia, etc. Eu continuo chamando de fé mesmo. Estamos aqui com dois de seus filhos, hoje homens maduros e cheios de netos, Tico e Joca. O que eles vão contar aqui são acontecimentos repletos de testemunhas oculares. Gente que viu. Cabe ao telespectador decidir se moverá a montanha com a própria fé também ou se continuará incrédulo. O que você faria se estivesse ao lado de um grande incêndio? Ligaria para os bombeiros? Buscaria água? Se desesperaria? Seu Né apenas rezava em silêncio. Só Deus ouvia. Certa vez, lá pelos anos 80, ele e a família almoçava tranquilamente quando um motorista de um fazendeiro da região entra na casa, chamando por Né e clamando sua presença em um grande incêndio que consumia parte da vegetação ali nas proximidades da rodovia que liga as cidades de Acari e Cruzeta, aqui na região do Seridó. O capim seco estava alto, na altura da cintura, e o fogo lambia ele com mais facilidade do que se fosse em gasolina. A área do incêndio já estava a perder de vista e atingia os pés dos serrotes. Bom, lá casualmente nós morávamos na rua. Eu já estava morando na rua e almoçando sossegado, a família. De repente chegou o motorista de Geraldo Galvão. Que estava se acabando tudo com fogo lá nos almoços, onde morava Armando. E o seu Geraldo mandou chamar ele para ver se ele podia fazer alguma coisa. Então nós saímos às pressas. Quando chegamos lá era muito fogo, era um incêndio muito grande. Aí nós chegamos aí, papai perguntou onde tinha sido o início do fogo. Aí fomos para lá. Quando chegamos lá, ele disse: olha, eu vou sair aqui na frente e vem uma pessoa comigo, e já vai ficar apagando o restante do fogo. Aí foi descer uma pessoa que no momento eu não estou lembrado quem era. Ele na frente e o fogo... Não era Dedeca, não? Não, Dedeca estava comigo, ficou comigo.
Aí saiu e saiu. O fogo começou a diminuir a potência das labaredas que eram grandes, um pasto muito grande. E eu fiquei atrás com o cunhado meu. Nós acabando de apagar o fogo e ele desceu na lateral do fogo. Com essa pessoa ia só também começando a apagar para não voltar a pegar de novo. Aí nós saímos com uns 30 minutos depois, ele já tinha caído em busca, porque quase 1 quilômetro já de fogo, de incêndio. Me deu cãibra e isso mediu em ponto, nas 2 pernas de uma vez só. Aí, cadê? Eu nem podia me mexer. E tinha meu cunhado mais uns 20 metros de mim, de distância. Tinha uma pedra, uma parte lá onde já tinha passado o fogo. Eu digo, eu vou tentar enxergar e me ajoelhei e saí arrastando das pernas, como que tinha levado umas pancadas. Quase que eu não chegar e meti o grito. Aí gritei pelo meu cunhado, para ele vir para tentar me ajudar a subir na pedra. Foi o que aconteceu. Ele chegou, me ajudou, eu fiquei, que eu não podia me mexer. Se eu me mexesse, como que tivesse travado tudo que eu podia imaginar. E pensei no nosso Pai Eterno, que em primeiro lugar é Ele. E em seguida, logo, pelo meu pai. Aí foi baixando, coçando, meu coelho ficou por ali ao redor e o fogo aí apagou. Quando ele ia, no momento que ele ia, na frente dele, ali já ia um redemoinho fazendo o fogo contrário. De onde já tinha sido pego, o vento já vinha trazendo coisa ao contrário. Foi com uma hora depois da frente, ele chegou. Pronto, gente, agora tá... Graças a Deus tá tudo resolvido, tá apagado o fogo. Eu digo, meu pai, mas eu tô aqui todo arrebentado, aqui todo travado. Nessa hora já tinha passado mais ou menos as câimbras, entendeu? Aí ficamos descendo com dificuldade, eu consegui chegar na casa lá do morador que era Armando, que era o tratorista de Gerardo Galvão. Aí tivemos uma meia hora, fiquei por ali, tomamos água, que nesse momento nós não tínhamos coisa, nossa senhora. Quando eu cheguei em casa, eu estava todo dolorido. Aí papai disse, não, meu filho, mas é assim mesmo, mas graças a Deus você se recuperou. Nós conseguimos apagar o fogo. Primeiramente Deus, que ele era a primeira coisa que ele colocava em frente, era o nosso pai. Deus, Nossa Senhora da Guia e a Virgem Maria, que ele era devoto nato de Nossa Senhora da Guia. Como aquilo ocorreu, só ele e Deus sabem. Mas em um dia normal, o fogo teria se espalhado por milhares de quilômetros, ameaçando a vida animal e humana, além de ter destruído boa parte da Caatinga Serdoense. Até mesmo depois de ter partido para a morada eterna, ele ainda continua apagando fogo. Em 2021, seu neto, Vitoriano, chamado de Toiano pelos íntimos, estava limpando uns terrenos nas proximidades do açude Maria Ferreira, quando tocou fogo em uma coivara. Infelizmente o fogo se alastrou e Toiano, amedrontado, sabia que ali seria o fim de uns 10 hectares de pasto. No mínimo, viu sua fé falhar um pouquinho quando em uma espécie de desafio pensou, vou, né, se o Senhor apagava fogo mesmo, como dizem, apague esse para mim. Rapaz, Ranieri, foi uma experiência única, sabe? Eu, desde então, o pessoal contava as histórias de que vô apagava esses incêndios com reza e eu tinha aquele pé atrás, né? Só que nesse dia eu passei um aperto muito grande, queimando um coivarão e de repente instalou um pouco de uma brasa e caiu num pasto muito grande, que eu acho que se alastrasse, queimaria uma área muito grande de pasto. E foi quando eu fiz um desafio, né? Aperreado, eu e um primo meu primo quando se viu a situação, falou até, disse, minha mãe disse que eu fosse cedo para casa e foi embora. Aí eu fiquei lá
com o medo de ela estar no cercado alheio, aí o que é que eu fiz? Pensando em Deus e pensando nele, e o desafiei de alguma forma, né? Eu falei, Evo, se realmente o Senhor apagava fogo com reza, essa é a hora do Senhor me provar. E de repente, o fogo ia correndo no pasto já, de repente, a posição do vento mudou. Então, o fogo voltou para onde ele começou, né? E aí, chegando a apagar de tudo mesmo. Aí foi nessa hora que eu tive a certeza e jamais duvidarei dele, que realmente as histórias que ele apagava incêndio com reza é verdade. O poder da fé e das rezas de seu Né não eram eficazes apenas contra incêndios. Aprendi recentemente uma espécie de cura que os mais antigos chamam de estancar sangue por palavra. Nas eras dos anos 70, um acariense que morava em Jaçanã veio a Acari para as festividades de Nossa Senhora da Guia. Em tempos de medicina menos eficaz que a dos tempos atuais, varizes provocavam feridas difíceis de cicatrizar nas pernas das mulheres. Dona Severina, como ela se chamava, possuía grande ferimento em uma das pernas. E em um dia de feira, ao andar pelas ruas, bateu com a perna em um obstáculo, o que provocou intensa hemorragia. Rodrigo, sobre Dona Severina foi o seguinte, ela tinha um problema na perna e bateu lá num móvel lá, que chegou a sangrar. E sangramento é esse, que era muito sangue. Aí ela lembrou-se de pai. Ela perguntou se tinha alguém de compadre Né, que era compadre dela. Então, no momento, eu estava. Aí eu me apresentei, ela disse, pois chama ele ali, Tico. Aí eu fui lá, ele estava lá em Itavá, eu contei a situação. Aí ele veio, chegou, pediu licença, entrou na sala. Nesse momento tinha muita gente olhando. Aí ele passou a mão em cima do sangramento a primeira vez. Aí passou a segunda. Nessas alturas o sangue já estava estancando. Na terceira não existia mais sangue. Ele não chegou a tocar na perna dela, não? Não, ele tocava assim, ele passava a mão em cima, como se estivesse limpando. Na terceira vez, quando ele passou a mão, o sangue já não existia mais. O pessoal ficaram olhando para ele, aí a Dona Severina agradeceu a ele. Era muita fé. Ela poderia ter até morrido e perdido seu sangue todinho, mas Deus ajudou que ela lembrou-se de papai. Fez isso com muita gente ao longo das décadas, inclusive com seu próprio filho Tico, quando em meados dos anos 80, os mesmos estavam no Belém realizando um trabalho que os mais experientes chamam de furar fogo, para extrair o minério feldespato e ser vendido posteriormente. Seu Né na marreta e Tico segurando o aço. A marreta deu um rela, arrancando pedaço de ferro do tamanho aproximadamente de uma unha, atingindo em grande velocidade a coxa de Tico, que logo xiringou sangue. Sobre o furar-fogo, era aqui no sítio, a gente estava tirando o pé de espaço, aí eu cavocava, pegado no aço e ele batendo. Nessa altura, teve uma hora que deu um rela, né, que saiu uma fripa de aço, tamanho de uma unha do dedo mindinho. Entrou na minha perna, eu disse, pai, o aço me furou. Ele disse, não se aperreie. Aí eu fiquei em pé,
abria as pernas assim, era de uma perna para a outra, a seringa de sangue molhando a outra perna. Ele disse, não se preocupe. Então, ele só fez, olhou, passou a mão em cima assim, foi dentro de nada, estancou o sangue. Aí, nós viemos para casa, ele disse, não se preocupe mais não, que não vai sangrar não. Aí, não sangrou mais. E até hoje você tem um ferro? E até hoje eu fui ao médico, o médico disse que não adianta tirar, que tinha ultrapassado o nervo da coxa e estragar muito minha coxa. Então até hoje esse ferro está dentro da minha perna. Mas nunca me prejudicou não, graças a Deus. O homem de aço. Seu Né curava também bicheira nas reses de gado. Muitos pecuaristas vinham buscar a ajuda dele, onde seu Né só queria mesmo era saber onde estava o rastro deixado pelo bicho. Ao identificar a pegada, o mesmo ritual se benzia e iniciava a reza. Poucos dias depois, o pecuarista observava atônito a bicheira do animal começar a secar sem colocar nenhum remédio. Pessoas engasgadas também foram salvas pela fé deste grande homem. Certa vez, nos anos 90, uma criança que morava no bairro Petrópolis, aqui em Acari, se engasgou com um pedaço de osso e logo sua mãe correu com a mesma em busca do antigo hospital Dr. Adlon Guedes. O mesmo ocorreu com seu próprio bisneto em 2021, Anderson, na época com 4 anos de idade. O menino se engasgou com um pedaço de plástico de um saquinho de pegador de roupa. Sobre o engasgo de um menino, que esse menino, eu não lembro no momento quem era a mãe da criança. Eu sei que morava do outro lado do Rio, no bairro Petrópolis. Aí fui para o médico, ali no onde é o hospital. E o médico disse que era um osso que estava atravessado na garganta. Disse, vamos apelar, se eu fico com ele aí até amanhã. E caso apertar, vocês voltam aqui. Se não apertar amanhã, eu mando ele para quase 9 para conseguir extrair o osso, tirar da garganta do menino. Quando ela ia descendo, passou de frente à casa do papai. Aí deu uma entradinha e falou com o pai e contou a situação, né? Então, o papai disse, mulher, você tem fé? Ela disse, tenho. Ele disse, pô, vá para casa com seu filho e não se preocupe não. E com a força de Deus, vai sair. Isso eram umas 7 horas, 7 e pouco da noite. Antes de 9 horas ela chegou lá em casa, com o osso na mão. Desculpa aí. Com o osso na mão e veio agradecer primeiramente a Deus e segundo papai. Ele tinha vomitado e tinha botado o osso para fora. E antes, sobre Anderson, morava na Rua Félix Pereira, Seleto. Aí eu morava, né? Morava comigo. Eu cheguei da rua com um pacote de coisa dentro de um plástico. Ele muito esperto, foi abrir esse pacote com o dente. Nesse pacote arrancou um pedacinho de plástico. Ele deu gota, esse plástico desceu. Aí o menino começou a ficar vomitando, tossindo, agoniado, sem ar. Aí minha menina, a mãe dele, disse, pai, pelo amor de Deus, socorra a gente. Não tinha um carro, mas tinha um vizinho meu. Eu falei, só veio me arrumar o carro. Eu botei ele dentro e fiz carreira para o hospital. Muito vexado, vendo na hora atropelar alguém, mas Deus ia na frente. Aí a minha menina de lado, com ele no colo, e pai, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. Eu digo, tenha paciência. Quando a gente se aproximou à frente da casa de pai, ela lembrou-se. Ô, né, socorro meu filho. Aí, nessa altura, antes de chegar no hospital, ele deu uma golpada muito grande em cima dela assim.
Aí ele espertou. Quando espertou, a gente chegou no hospital. Tinha um médico lá, exclusivo, era o doutor Antônio. Disse, pelo amor de Deus, doutor, salve meu filho. Mas nessas alturas ele já estava mais tranquilo. O médico imediatamente veio. Aí, quando olhou, disse, não, lá, não tem mais nada na garganta dele não, ele já está tranquilo. Aí Lalá disse que quando a gente vinha ali, ele vomitou. Quando Lalá olhou no braço dela, estava o pedaço de plástico pregado no braço dela. Na hora que a gente passou de frente à casa do meu pai. Então, com a fé em Deus e a fé dele, ele colocou o plástico para fora. Um singelo vídeo como esse não seria jamais capaz de abarcar todas as histórias deste homem inigualável. Mas quero aqui encerrar com uma de suas mais impressionantes manifestações de fé. Em 74, uma grande cheia atingiu nossa região. Fortes chuvas fizeram com que nossos rios corressem caudalosos e perigosos também. Em um sítio nas redondezas de Acari, onde seu Né e família moravam na época, não foi diferente. Rodrigo, sobre o rio foi o seguinte, a galera tinha sangrado, o rio tinha baixado. Então eu mais ele e a gente, os filhos. Gostava muito de depois que sangrava, que lá faziam o braço de dois rios, entre um e outro tinha um banco de areia. A gente é acostumado a atravessar o rio, nadando, né? Aí, quando chegava nesse banco de areia, a gente ficava em pé. Eu, meu pai, meus irmãos. Aí nesse dia foi eu, meu pai e minha mãe. Fomos. Quando chegamos lá, eu, rapazinho, dos seus 12 anos, quando chegou lá, aí ele disse, fico com a Júlia, eu vou já atravessar, ver como é que está o banco de areia, se está muito fundo lá. Aí isso ele atravessou, né, acostumado. Quando chegou, Rodrigo, quando ele chegou onde era o banco de areia, que ele foi ficar em pé, a gente viu ele desaparecer. Não existia mais o banco de areia, a água tinha escavacado, era muito fundo. E a pai desapareceu e eu me assombrei, eu me preocupei, eu atrás de entrar, eu menino, mas eu nadava bem, aí minha mãe não deixou. Não, você não vai não, será o que Deus quiser. Quando isso ia a água descendo em busca de que era um grande pedregulho lá, muitas pedras. Quando a fé ele apareceu, lá antes da pedra. Aí eu escutei foi o grito, ele disse, me vale Nossa Senhora da Guia. Aí, nessas alturas, eu digo, mãe, pai está morrendo. Aí ele disse, mas você não vai não, você é muito pequeno. Aí, eram muitos galões d'água em cima dessas pedras. Eu digo, meu Deus, quando der fé a gente olhou onde eram as pedras, ele ficou em pé e saiu andando para fora, assim. O aceiro d'água. Dentro d'água, ele saiu andando dentro d'água onde só tinha pedra. Uns galões d'água muito grandes, ele saiu andando. A água batia onde na perna? Não, batia na cintura, Rodrigo. Na cintura dele, ele saiu andando devagarzinho. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, ali onde o banco de areia foi ficar, lá onde eram as pedras. Papai vai andando. Aí quando ele saiu fora. Aí arrodeou, chegou onde eu estava. A mamãe disse, Júlio, eu ia morrendo agora. Mas com o poder em Deus, a fé em Deus e em Nossa Senhora da Guia e nos outros santos que eu tenho, me socorreu, me salvou. Porque onde eu saí ali é só pedra. Aí, quando escoou a água, Rodrigo, baixou a água no outro dia, eu voltei lá para olhar, você me acredita que não tinha nada de areia. Só pedra, pedra pura mesmo. E muito, exatamente, aonde ele saiu. Muita pedra mesmo, que sempre é onde a gente via, muita pedra, onde fazia uma curva no rio. Aí, de repente, apareceu esse banco de areia, ele saiu andando e, graças a Deus, se salvou. É aqui, nesse local, é a casa que a gente chegou em 1969, o sítio Belém.
Eu mesmo tinha 7 anos de idade, hoje estou com 62, então o papai criou sua família toda aqui. Chegou dos 10 filhos, só chegou 3 casados, os outros 7 todos casaram aqui. Muita festa, muita alegria e muita saudade, recordações. E o pior, e hoje Deus me ajudou, eu e minha esposa. Comprei aqui a casa para resgatar a história de Seu Né. Então eu comprei e hoje estou restaurando ela. E Deus é muito bom, porque é a história de toda a família aqui, para preservar a memória, então eu corri atrás disso. Como falar do meu avô, né? Que até hoje, pra gente, ele é um ídolo, né? E outra coisa, a gente até fica um pouco emocionado, né? Porque a gente tem ele como exemplo, né? Apesar da gente ter perdido ele, acho que vai fazer 11 anos, pra gente ele tá mais presente do que nunca, né? Pra mim, quando eu tô aqui nessas terras, ele tá ali com a gente, sempre. De alguma forma eu sei que a gente tem que ter fé em Deus, né? Mas de alguma forma a gente pede uma intercessão a Deus por ele, né? Então, é assim, que é dessa forma. Seu Né, meu avô, né? Saudoso Seu Né, é um homem ímpar. Eu acho que ele é o nosso maioral, abaixo de Deus. Comecei este vídeo falando de fé. Confesso que ao fazer o roteiro, eu prestava atenção apenas à força de vontade do nosso inesquecível sertanejo seridoense. Mas enquanto eu escrevia, eu percebi que grande parte da verdadeira fé partia de quem mandava chamá-lo. Essas pessoas são os índios que vão para a dança com guarda-chuva na mão. Seu Né é apenas o homem que move o monte. Sempre perguntava antes se a pessoa realmente acreditava que ele poderia fazer aquilo, tal qual Jesus também fazia no Evangelho. Assim como Cristo nunca cobrou nada pelo bem que fazia às pessoas. Apenas mandava que se recolhesse e acreditasse. Talvez sua grande missão aqui na Terra não foi apagar incêndios, estancar sangramentos ou andar nas águas, mas sim nos testar para que Deus pudesse observar no coração de cada um até onde nossa fé se aproximava do tamanho de um grão de mostarda. Era um homem extremamente paciente e calmo, nunca se exaltava e era muito, mas muito querido por todos que conviveram com ele. Dizia aos filhos, homens, que não tinha como ensinar isso a eles, pois era um dom que só podia ser passado de mulher para homem e vice-versa. Aprendeu tudo que fazia com sua mãe, que segundo os familiares, era ainda mais sabida que ele. As gerações vão se passando e as histórias vão se perdendo na memória daqueles que se vão. O canal Portal do Tempo imortaliza aqui, para o porvir, um pouquinho do que foi Seu Né e sua inesquecível lição para nós do quanto somos capazes de mover montanhas. Jesus nos disse no Evangelho um dia que a gente ia fazer tudo o que ele fez e muito mais. Seu Né foi um dos poucos que entendeu isso. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta o nosso canal, me segue no meu Instagram e muito obrigado pela sua atenção.